Shiraz, Pérsia. O jovem Bab é um menino extraordinário. Seu professor, espantado, o manda para casa, dizendo que não há nada que ele possa ensinar a este aluno superdotado. Enquanto outras crianças brincam, o Bab prefere orar e meditar a sós. À medida que ele cresce e se torna um comerciante, ele é admirado por sua piedade, sua gentileza e seu senso de justiça. As vidas das pessoas em toda a Pérsia, com o tempo, serão transformadas por sua presença entre eles. Em meados do século XIX, havia um senso mundial de expectativa messiânica, e no Irã havia um jovem chamado Mullah Hussein, que não apenas sentia essa expectativa, mas estava convencido que o prometido que ele buscava já estava no mundo e que era sua missão procurá-lo e encontrá-lo. Uma tarde de primavera em 1844. Mullah Hussein, um jovem erudito e buscador da verdade, estava buscando pelo prometido. Após orar e meditar por muitas semanas, Mullah Hussein se sente atraído, como que por um ímã, para a cidade de Shiraz. Renomada pela doce fragrância de suas rosas e pela melodia de seus rouxinóis. Ao entardecer, quando ele chega cansado aos portões da cidade, um radiante jovem se aproxima de Mullah Hussein e o cumprimenta como se ele fosse um amigo de muito tempo. Maravilhado por essas boas-vindas, Mullah Hussein aceita um convite para visitar a casa deste desconhecido. Durante aquela noite memorável, tem início uma conversação que mudaria a vida de Mullah Hussein e todo o curso da história humana. À medida que sua conversa avança até as primeiras horas da manhã, Mullah Hussein fica perplexo ao descobrir que cada resposta que ele recebe para suas perguntas demonstra, sem sombra de dúvida, a verdade da afirmação de seu anfitrião, que ele é o Bab, o prometido. Despercebido por um mundo adormecido, amanheceu o prometido dia de Deus. Eu acho tão interessante que, imediatamente após a declaração do Bab, em Shiraz, Pérsia, no mesmo momento, do outro lado do mundo, Samuel Morse estava enviando seu primeiro código Morse de Washington, D.C. para Baltimore. Maio de 1844. Pela primeira vez na história da humanidade, uma mensagem é enviada instantaneamente de uma cidade a outra. A mensagem: o que Deus realizou? De certo modo, é como se a humanidade tivesse recebido 2 meios de comunicação ao mesmo tempo. A declaração do Bab abriu o caminho para que a humanidade se unificasse em um sentido espiritual, mas o avanço das telecomunicações, desde o primeiro código Morse, tem levado a um desenvolvimento sem precedentes na ciência e na tecnologia, que tem unificado a humanidade. Encarregado pelo Shah de investigar as afirmações do Bab, o orgulhoso e ilustre Vahid se encontrou totalmente impotente frente à sabedoria do Bab. Após sua terceira entrevista, Vahid decide dar as costas ao seu status mundano e dedicar sua vida inteiramente para servir ao Bab. Junto com milhares de outras pessoas, a aceitação de Vahid ao Bab e sua devoção a ele o levou a oferecer sua própria vida pela causa que ele havia abraçado. No tempo do Bab, o clero tentava dominar as pessoas por meio de tradições e dogmas, os quais eram repetidos e repetidos sem se entender o porquê. Tudo evolui, e esta evolução também se aplica à religião. Então, reconhecer a estes recentes manifestantes é algo que liberta a alma e nos aproxima de Deus.
Quando eu aprendi sobre o Bab, eu também descobri a história de Tahereh, e isso me tocou profundamente. Tahereh foi educado em uma época em que meninas não eram ensinadas a ler ou escrever. Tahereh foi a primeira mulher a aceitar os ensinamentos do Bab. Ela entendeu que seus ensinamentos eram diferentes daqueles do passado e marcavam o amanhecer de uma nova era. E por esta razão, um dia, ela entrou em uma reunião de homens, com seu rosto descoberto, sem o véu. Este ato foi causa de choque total para os homens naquela reunião. Mas ao fazer isso, Tahereh demonstrou que era hora de se desfazer de preconceitos e superstições do passado e entrar em um novo dia. Look up, look up, look up. Look up, look up, a dawning day draws its first breath. The world grows light, our souls begin to glow. Milhares de seguidores do Bab foram presos e mortos. Tahereh também foi presa e brutalmente assassinada. É relatado que antes de ser executada, ela disse: "Você pode me matar quando quiser, mas não poderá impedir a emancipação das mulheres." A popularidade do Bab cresceu a tal ponto que as autoridades finalmente viram que não havia outra maneira de deter a expansão de sua fé, senão executá-lo. Então, em 1850, foi dada a ordem para sua execução. Quando Bab se dirige à multidão na praça em Tabriz, ao pelotão que foi encarregado desta terrível missão de executar um dos manifestantes de Deus, creio ser muito comovente, porque o Bab está ali com este jovem devoto ao seu lado, Anis, que desejava entregar-lhe tudo. O Bab, de fato, usa Anis como um exemplo para a multidão. Tivesseis vós acreditado em mim, ó perversa geração, cada um de vós teria seguido o exemplo deste jovem, que em grau era superior à maioria de vós. Dia virá em que vós me tereis reconhecido. Naquele dia eu terei deixado de estar convosco. Uma das coisas que atrai o coração em relação ao martírio do Bab, eu acredito, é esta ideia de sacrifício. Sua única motivação era levar a mensagem de Deus para a humanidade. Esta planta começou como uma pequena semente. Logo a semente germinou e gerou uma nova planta. Assim como a semente, se o Bab não tivesse se sacrificado, nós não conheceríamos Bahá'u'lláh. O Bab significa a porta. Ele veio abrir caminho para uma nova revelação, para criar uma nova civilização. Pérsia, 1817. O mundo está adormecido.
É hora do alvorecer, em um dia comum, quando uma criança extraordinária nasce para a humanidade. Ele será conhecido como Baha'u'lláh. Na sua infância, Baha'u'lláh vive uma vida principesca. Seu pai é um destacado ministro do governo, e sua ancestralidade remonta às maiores dinastias da Pérsia. Ao se tornar um jovem adulto, Baha'u'lláh volta as costas a uma vida de luxo e proeminência. E, em vez disso, dedica-se a ajudar os pobres e oprimidos. Ele amava a todos igualmente, doando sua vida por todos. A dedicação de Baha'u'lláh em servir aos necessitados contrasta completamente com a atitude da nobreza da época. Posteriormente, ele demonstraria a natureza efêmera do mundo material e de todas as suas riquezas. Dentro em breve, esses adornos externos, esses tesouros visíveis, essas vaidades terrenas, essas almas orgulhosas e arrogantes, todas passarão para os confins do túmulo, como se fosse para dentro daquela caixa. Incumbe, portanto, a cada homem de discernimento fixar seu olhar sobre a meta da eternidade. Em 1844, a reputação de Baha'u'lláh, devido à sua bondade e compaixão, percepção e sabedoria, difunde-se na sua terra natal. Ao mesmo tempo, um movimento repentino e galvanizador começa a se espalhar por toda a Pérsia. Um jovem conhecido como Bab, ou a Porta, levantou-se para despertar a humanidade e preparar o mundo para o há muito esperado prometido de todas as eras. Baha'u'lláh veio a se tornar um proeminente apoiador de sua causa. Mas os ensinamentos do Bab encontraram oposição daqueles que estão no poder. O clero e o governo denunciam e incansavelmente perseguem os seus seguidores. Milhares são assassinados. Após a execução do Bab, seus seguidores continuaram a ser perseguidos até que milhares foram massacrados. E Baha'u'lláh foi levantada uma falsa acusação sobre ele, até que o mandato de prisão foi emitido. Ele foi detido. Ele foi acorrentado. Ele recebeu bastonadas. Foi forçado a caminhar descalço. E em seguida, foi colocado em uma masmorra chamada Siashal, que literalmente significa Fosso Negro. O lugar escuro. Não havia luz alguma. Havia apenas uma entrada. Era imundo e inacreditável. Quero dizer, não conseguimos realmente conceber como era aquele lugar. Baha'u'lláh tinha uma pesada corrente em torno de seu pescoço. As marcas deixadas pela corrente permaneceram visíveis por toda a sua vida. Bem, vemos essa tragédia e isso nos parte o coração. As pessoas esperam muitos anos para o bem-amado aparecer e então o tratam assim.
durante os dias em que permaneci na prisão de Terã. Embora o peso esmagador das correntes e o nauseabundo ar ambiente pouco me permitissem dormir, contudo, em tais raros momentos de repouso, tinha a sensação de alguma coisa estar fluindo de minha cabeça para o meu peito, assim como uma poderosa torrente que de uma altíssima montanha se precipitasse ao solo. Bahá'u'lláh suportou 4 meses de intenso sofrimento no Poço Negro. Foram emitidas ordens para que ele, juntamente com sua família, fosse banido de sua terra natal para sempre. Enfermo e fragilizado, ele cruza as montanhas Zagros no intenso frio do inverno para chegar a Bagdá. Esse fato inicia um período de exílio que se prolonga pelos restantes 40 anos de sua vida. Passa-se 1 ano. Bahá'u'lláh se retira, partindo para a solidão nas montanhas da região do Kurdistão. Nesse local, ele emerge em meditação e oração durante 2 anos. Finalmente, abandonando o meu lar e tudo que nele havia, e renunciando minha vida e tudo que lhe pertencia, retirei-me completamente só. Vaguei pelo deserto da resignação. Os pássaros do céu eram os meus companheiros, e os animais do campo a mim se associavam. Seu retorno a Bagdá é um tempo de grande alegria e celebração para a comunidade. E, naturalmente, a personalidade de Bahá'u'lláh atraía a todos. Aqueles que ouviram sobre ele vieram e queriam conversar com ele. E muitos se envolviam a Bahá'u'lláh em busca de conselhos. 1863. A influência de Bahá'u'lláh e seus ensinamentos continua a enfurecer as autoridades da Pérsia. Diante da insistência delas, o sultão otomano exila para ainda mais longe de sua terra natal. Antes de partir de Bagdá, Bahá'u'lláh reúne seus companheiros durante 12 dias, em um jardim chamado Rizvan, às margens do rio Tigre. É nesse local, com sua tenda armada ao longo de caminhos ladeados por roseiras, que Bahá'u'lláh proclama publicamente pela primeira vez que ele é o prometido mensageiro de Deus para este dia. Aquilo que estava oculto é agora revelado, e aquilo que estava guardado é tornado disponível. Apressai-vos a saudar este dia no qual os portais do céu se escancaram e as nuvens da eternidade verteram suas chuvas. Bahá'u'lláh, juntamente com sua família e companheiros, é exilado para longe no interior do Império Otomano. Primeiro para Istambul e depois para Adrianópolis. As autoridades esperam erradicar sua fé de uma vez por todas. Porém, a influência de Bahá'u'lláh se mostra crescente. Os anos passam. Em 1868, ele é banido ainda mais uma vez, agora para uma cruel e remota colônia nos confins do Império Otomano, a cidade-prisão de Akka.
Bahá'u'lláh escreveu sobre seus sofrimentos em seus escritos sagrados, dizendo que estava disposto a carregar o fardo de pesadas correntes para que nós pudéssemos ser liberados do cativeiro, e consentiu ser um prisioneiro em uma fortaleza inexpugnável, a fim de libertar a humanidade. Ele bebeu até a última gota da taça de tristeza para que nós pudéssemos viver em alegria e júbilo. Temos aceitado o aviltamento, ó vós que acreditais na unidade de Deus, a fim de vos enaltecer, e sofrido múltiplas tribulações, para que vós pudesseis atingir o sucesso e a prosperidade. Vivemos num tempo em que se torna cada vez mais difícil esconder quantas pessoas no mundo estão sofrendo, quantas injustiças, quantos desafios a humanidade está enfrentando. Não queremos apenas nos livrar da injustiça. Na realidade, queremos estabelecer justiça. Quando nos reunimos com outros para encontrar estratégias, soluções e maneiras de tratar muitos dos complexos desafios que enfrentamos na sociedade, temos que fazer isso de um modo que crie unidade, de um modo que fortaleça a colaboração, que crie consenso. Agora temos uma visão mais ampla do que significa a unidade. E com diferentes culturas, línguas e etnias, somos um, pois somos filhos do mesmo Deus. Somos los mismos porque somos hermanos de un solo Dios. O mundo está em grande tumulto, e as mentes de seus povos num estado de confusão completa. Suplicamos ao Todo-Poderoso que, através de sua graça, os ilumine com a glória de sua justiça e os habilite a descobrir o que lhes for proveitoso em todos os tempos e sob todas as condições. Bahá'u'lláh passa 9 anos confinado no interior dos muros da cidade-prisão de Akka. Com o tempo, os líderes da cidade passam a amá-lo e admirá-lo. Ao final, eles ignoram as ordens e pedidos do sultão e pedem, até mesmo imploram a Bahá'u'lláh que deixe o confinamento da cidade. Finalmente, ele se muda para um lugar fora dos portões da cidade, chamado Bardi. Nos últimos 12 anos de sua vida, Bahá'u'lláh viveu em Bardi. Muitas pessoas proeminentes o visitaram neste lugar. Vieste ver um prisioneiro e exilado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Que todas as nações tornem-se uma na fé e todos os homens venham a ser como irmãos. Que os laços de afeição e unidade entre os filhos dos homens sejam fortalecidos. Que as diferenças de raça sejam anuladas. Que mal há nisto? E assim há de ser. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas hão de passar, e a paz máxima há de chegar. Maio, 1892. Após 40 anos de sofrimento e exílio em favor da humanidade, Bahá'u'lláh falece aqui em Bardi. Seu sepulcro, agora restaurado e ornamentado, é o centro espiritual e o lugar de peregrinação para milhões de pessoas de todo o mundo. Pessoas que se esforçam diariamente em suas comunidades locais para colocar em prática os ensinamentos de Bahá'u'lláh, de unidade, justiça e igualdade.